Aleluia. Que canção, né, irmãos? Essa letra é muito linda. Ela fala da nossa esperança em Jesus. Amém? Glória a Deus. Prazer estar novamente com os irmãos, sem perder tempo. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, a partir dos versículos 24. Glória a Deus, aleluia. É tão bom quando a gente lembra da nossa esperança, irmãos. Isso tudo aqui vai passar, tristeza vai passar, choro vai passar, angústias vão passar, porque a nossa esperança está firmada e olhando para o alto. O Senhor tem algo para nós. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. A versão está um pouco diferente, mas os irmãos vão poder acompanhar bem. Diz assim: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos, e deram contra ela naquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou. E foi grande a sua ruína. Amém? Queridos irmãos, às vezes é interessante a gente estar ligado e atento, né, Paulinho, com as coisas que estão acontecendo. Porque numa conversa de gente interessante, uma conversa com seus amigos, uma conversa sobre as coisas de Deus, às vezes surge um assunto interessante. E às vezes Deus toca o nosso coração, não é verdade? E essa mensagem eu baseei na final da nossa conversa hoje na escola dominical. Eu nem sabia que eu ia estar pregando aqui hoje. Não é, Felipe? A gente estava conversando sobre isso. E aí eu quero trazer para os irmãos uma mensagem em cima da parábola das duas casas. E às vezes a gente não percebe algumas riquezas que está dentro. E é por isso que é importante numa conversa com irmãos, você trocar alguma experiência, você aprende com o seu irmão que está do seu lado. Aí você acha que não existe validade, ou não existe um porquê de estar na comunhão da igreja, estou te dando um motivo agora. Todos nós aprendemos uns com os outros. E aí nós vamos trazer uma mensagem mais, mensagem para esse momento que nós estamos vivendo. E eu quero que você aprenda e guarde esta mensagem no teu coração. Meus amados irmãos, o Evangelho de Mateus nos fala de duas casas, duas construções. E o interessante é que a Bíblia sempre às vezes faz correlação a textos nos apontando construções. Não é? Você vê Jesus pregando em outra passagem dizendo o seguinte: no reino de Deus é como uma pessoa que está fazendo uma obra, uma torre. Mas ele te alerta o seguinte, diz: se você que está construindo essa torre não se certifica, se vai ter condições de ter material para fazer, se vai ter recursos para continuar, se vai ter como arcar com essa obra, vai passar vergonha de parar a obra no meio do caminho. O que Jesus está dizendo? Antes de aceitar o desafio de participar do reino de Deus, ponha na ponta do lápis se vale a pena, para você não passar a vergonha de parar no meio do caminho. E aí nós temos essa parábola de construção apresentada aqui, as duas casas. E eu conversando com o Felipe, ele me despertou. E aquilo ficou matutando na minha cabeça. Queridos irmãos, desculpa, Felipe, você está aqui, eu vou estar roubando a informação que ele me deu, mas é para conhecimento da igreja. Uma coisa interessante que ele falou, irmãos,
Primeiro, todo mundo que vai construir uma casa, né, Felipe? Começa por onde? Pelo telhado? Hein? Pelas paredes? Eu vou fazer a porta antes de começar a fazer a parede. Tem condições? Não. Nós começamos uma obra da casa pelos fundamentos. E aí o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta de Pedro, ele diz o seguinte, que nós devemos aprender e crescer na palavra do Senhor e alicerçar a nossa fé na rocha viva que é Jesus. Aquela rocha que foi rejeitada pelos construtores, aquela rocha que atribuem a Ele, mas Ele está dizendo, essa rocha é Jesus. Então construa a sua casa sobre a rocha. Sabe por quê? Aí pode contar um pedreiro aqui e falar, Felipe, larga de ser idiota, porque construir casa sobre a rocha é pior. Você não sabe como é que é, tem que arrumar uma picareta, tem que quebrar a rocha. Mas não é isso que a parábola está nos dizendo. A parábola não está falando de forma literal. Ela está te alertando nessa noite fria, de chuva, de um domingo, em meio à pandemia. Você precisa ter a sua raiz firmada no Senhor Jesus. Você precisa estar com a sua base firme em algum lugar. Porque senão, quando vier os ventos, quando vier a chuva e deitar contra você, você não vai ter força para resistir. É por isso que é importante, queridos irmãos, nós, como cristãos, nos alimentarmos da palavra do Senhor todos os dias. Mas não é fazer como a gente, não é bolinha, mexe com a nutrição, com a alimentação. Você vai na geladeira, dá uma beliscadinha, dá uma mordidinha no peitinho do frango, aí depois você dá uma beliscadinha naquele pudim que está na geladeira. Não, irmãos, é sentar na mesa e comer da palavra do Senhor. Para que a gente possa estar firme. E como diz a palavra do Senhor, na passagem que fala sobre Paulo falando sobre as armaduras da fé, para que nós possamos resistir no dia mau. E nós estamos vivendo o dia mau. Irmãos, muitos de nós estávamos passando tantos problemas dentro de casa, no trabalho, no estudo, e o único alívio do coração era estar no domingo junto com os irmãos para adorar. E nem isso nós podemos mais. O dia mal bate à nossa porta. E como sobreviver isso? Sem enlouquecer, sem pensar besteira, sem fazer besteiras. Só quando nós estamos com a nossa fé alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. E aí um negócio que o Felipe falou, tem muito crente que está construindo a casa por cima da areia. Ou até melhor, explicando, não precisa ir na areia, porque uma coisa que o Evangelho fala, Felipe, nós não devemos ser crentes mornos. Porque você tem o crente frio, e o crente frio tem salvação para ele. Porque lá em Ezequiel o vento soprou e ressuscitou. O crente avivado, é esse que é o desejo do Espírito Santo para cada um de nós. Agora, o morno, esse o próprio Deus disse, eu te vomitarei. E aí o Felipe trouxe uma explicação muito interessante. Porque às vezes você não está firmando essa casa na rocha, mas também não está construindo na areia. Você está construindo sem fundamento nenhum. Você está fazendo a sua casa até mesmo na terra, né, Felipe? Mas não tem base. Queridos irmãos, se você acompanhou a escola dominical hoje de manhã, você pode perceber que o que manteve o salmista Asaf de pé foi a certeza que ele tinha no coração de quem era o Deus dele. Na última mensagem que eu trouxe aqui no culto dos jovens, nós falamos sobre Jeremias. E Jeremias, o que manteve ele de pé foi saber que apesar de tudo de ruim que estava lhe acontecendo, ele sabia que o Deus dele era bom. E o Deus dele sendo bom,
As coisas que estavam advindo sobre a vida dele não eram coisas que provinham, às vezes, do Senhor. Poderiam ser permissões. Mas muitas das coisas que nós arrumamos, somos nós que causamos. E aí é importante a gente cavar e firmar a nossa fé nas palavras do Senhor. Meus amados irmãos, abram por favor Epístola aos Hebreus, no capítulo 5. Vamos acompanhar comigo? Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Você em casa, por favor, eu espero que você esteja com a sua Bíblia, que nós estamos pregando não é a mensagem do Felipe Rangel, muito menos a do Felipe Braga, mas a palavra do Senhor. E nós temos que acompanhar o que diz essa palavra. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, diz o seguinte, olha que interessante. Muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, e a sua explicação é difícil, porque vos tornastes lentos à compreensão. Pois uma vez de que, com o tempo, vós deverias ter-vos tornados mestres, necessitai novamente que vos ensinem os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus. E precisais de leite e não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral, exercitado para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando de lado os ensinamentos elementares a respeito de Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta, sem ter que voltar aos artigos fundamentais. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo para o povo de Israel? Ele disse o seguinte: vocês que pelo tempo que têm contato com o Evangelho de Deus, e pelo tempo que já foi pregado a vocês a palavra do Senhor Jesus, nós os apóstolos, nós os bispos, nós os pastores da igreja, ele lendo, precisamos ensinar vocês de novo as bases da fé. Porque já era para vocês estarem sendo mestres, ensinando, e vocês estão como criancinhas ainda, tomando leitinho. Meus irmãos, a igreja brasileira precisa acordar. A igreja brasileira precisa acordar. Porque nós já recebemos o Evangelho há quanto tempo? E já era para nós estarmos ensinando. E é preciso os nossos pastores ficarem perdendo tempo nos ensinando doutrinas elementares da fé. Porque os crentes não creem mais que Jesus vai voltar. Os crentes não creem mais que Jesus batiza com o Espírito Santo. Hoje em dia se pergunta até por que eu preciso batizar. O que está acontecendo conosco? A gente se envolvendo com tanta coisa. Todo mundo agora tem opinião sobre o Evangelho de Cristo. Todo mundo sabe tudo. Aí você vai ouvir o que as pessoas estão falando. É uma baboseira atrás da outra. O que está acontecendo conosco, irmãos? Muitas pessoas têm dito que o que nós estamos vivendo é o começo do fim do mundo. Que quando a pandemia passar, Jesus vai estar na porta esperando a gente para voltar. Pode ser que isso aconteça. Mas eu quero te dizer um negócio, meu irmão, sem medo de errar. Isso não é um passo ou um início do fim dos tempos. Não, não é. A palavra de Deus diz que nós já vivemos o início do fim dos tempos, há tempos. Isso que nós estamos vivendo nada mais é do que um chacoalhar de Deus na história, para que a gente possa acordar e não esqueçamos mais, nós não precisamos ser ensinados de novo um fato que é tão verídico como a primeira vez, que o nosso Senhor Jesus, Ele vai voltar. Não se esqueça disso.
Nós estamos vivendo nossos dias como se isso não fosse acontecer. Nós estamos depositando a nossa confiança nas pessoas. Ai, mas o Felipe caiu, acabou a minha vida. Ai, mas a Paulinha, oh meu Deus, descobriram aquele negócio da Paulinha, não volto mais na igreja. Miserável homem é você. Porque a nossa confiança deve estar firmada no Senhor, porque é Ele quem não nos decepciona, Ele é aquele que não nos abandona, é Ele que não nos deixa passar necessidade. Como disse a palavra do Senhor, não viverá para ver os seus filhos passarem fome aquele que é justo. O nosso Deus ainda cuida de nós, Ele ainda cuida de nós. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero contar uma experiência para os irmãos. Não me entendam mal. Eu tive uma dificuldade, irmãos, no ano de 2017. Eu fiquei 1 ano e 6 meses desempregado. E para você que é novinho, para você que é mais adulto como nós, sabe como é difícil você ficar dependendo de papai e mamãe com a idade carcunda nas costas? 1 ano e 6 meses, irmãos. Mandei currículo para tudo quanto é todo mundo, gente, nessa terra. Mandei mensagem para amigo, fui atrás. Falei com meus pais, eu vou embora da cidade, eu estou precisando trabalhar. É chato, irmãos. E eu fiquei numa situação muito complicada. Eu, para comer uma balinha, eu tinha que pedir dinheiro emprestado. E a gente que é homem, né, Lucas? Né, Felipe? A gente tem nosso orgulho, né, Adriano? A gente fica com o nosso orgulho mexido. Mas eu posso te contar uma bênção para os irmãos? No meio, irmãos, no meio da tormenta, o Senhor me deu um presente. Há tempos eu juntava um dinheirinho para comprar a moto. E você já viu alguém, no meio de 1 ano e 6 meses, desempregado, conseguir comprar uma moto? Bênçãos que Deus nos dá. São presentes que o Senhor nos dá. A gente fez uma economia, e no momento de dificuldade, o Senhor nos alegra o coração. Eu comprei a moto que eu queria, num preço excepcional. E aí, irmãos, por que eu estou te contando isso? Nossa, o Felipe está se vangloriando. Eu quero dizer para você o seguinte, irmãos, o que está no teu coração, no fundinho do teu coração, que você acha que ninguém está se importando, o teu papai que está no céu está de olho, e é muito importante para ele ouvir o que está no teu coração, porque se é importante para você, é importante para ele. Coisa simples. Eu sempre conto um testemunho, irmãos, aqui, que uma vez no culto de jovens, há muitos anos, uma jovem nossa veio contar aqui que estava na faculdade, lá na Unig, já era mais de 10 horas, o pai dela não poderia ir buscar por um problema que aconteceu, e ela estava com medo de ficar no ponto sozinha, e não passava mais nenhum ônibus. E aí ela fez uma oração, falou: Senhor, faz passar o meu ônibus. Faz passar meu ônibus, eu estou com medo. E passou justamente um ônibus que pega ela na porta da faculdade e deixava ela na porta de casa. Eu ouvi tanta gente falar mal daquela irmã, irmãos. Aquilo me entristeceu tanto. Uma pessoa falou isso comigo, eu fiquei triste. Sabe por quê, irmãos? O meu Deus é o Deus dela. É o Deus que se preocupa com os pequenos detalhes, com as pequenas coisas, que se importa conosco nos menores dos detalhes. Porque se o seu Deus não serve para estar perto de você nos momentos que precisa, Ele não é Deus. Para quê? Que Deus é esse? E a palavra de Deus nos diz que Ele é Deus de longe, mas também é Deus de perto. Perto está o Senhor daqueles que o amam. Glórias ao nome do Senhor. E aí nós precisamos caminhar, porque já está acabando o tempo. Então nós precisamos, queridos irmãos, firmar a nossa fé. Para de reclamar por qualquer coisa. Ai, a Paulinha não falou comigo no WhatsApp hoje, eu vou embora da igreja. Irmão, quem vai perder é você. Porque com a salvação nós estamos brincando desse jeito, que é a coisa mais séria que pode acontecer na nossa vida.
Quantas vezes você mandou mensagem para o seu pastor hoje? Hein? Nesse mês, para não ser tão ruim com você. Tá bom, Felipe? Nesse semestre, quantas vezes você mandou mensagem para ele? Estou falando pedir coisa não, estou falando você mandar mensagem dizer que você gosta. Tá bom, durante um ano, 2020 nem começou. Quantas vezes nesse ano você procurou alguém da sua liderança e falou: eu só estou te mandando a mensagem para dizer que eu te amo, só para te dar um abraço? Ou você acha que não são seres humanos como você? Que o nosso pastor não está lá na casa dele sofrendo, querendo estar aqui? Pois é, irmãos. Mas a gente se fecha no nosso problema, como a gente disse hoje, na escola dominical. Asaf achou que o problema era só o dele. Não, irmãos. Todos somos humanos. E a diferença é que o Senhor dá a prova a cada um a qual pode suportar. Que nós possamos crescer na fé. Caminhando para o final. Romanos 5, versículo 1, que foi o texto que eu li hoje. E eu já disse para vocês que se eu quero ser conhecido como uma pessoa que está falando de esperança. Eu vou reler o texto que nós lemos na escola dominical de hoje. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Meu amigo, se alguém está achando, ai, nossa, mas o Adriano não pode fazer. Ah, nossa, mas a Beatriz semana passada. Ah, mas o Lucas, conheço o Lucas, aquilo ali não regenera não. Irmãos, se o sangue de Jesus te justificou, você tem paz com Deus. Deixa os outros falar o que quiser. Ele é que importa. E Ele está em paz com você. Glória a Deus. Porque tivemos acesso pela fé a essa graça. É por meio de Jesus que nós chegamos aqui. E no qual estamos firmes. Você está firme? Deixa falar o que quiser. Deixa ventar. Olha a palmeira. É para lá e para cá. Mas eu estou firmado na palavra do Senhor. Glória a Deus. E nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus. O céu está chegando, irmãos. O céu está chegando, irmãos. Glória a Deus. E não é só. Nós nos gloriamos também nas tribulações. Você tem agradecido a Deus pelas provas que você tem passado? É difícil, eu tenho dificuldade de fazer isso. É difícil, pelo amor de Deus, agradecer a Deus porque passou fome, porque perdeu emprego, porque perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o filho. Nossa, é difícil. Mas é nessas tribulações que a gente cresce. E aí a tribulação, ela faz o quê? Ela produz a perseverança. Eu só sei que eu consigo caminhar, eu só persevero no meu andar com Cristo, porque eu já venci uma prova. E quando a próxima prova vier, você fala assim: pode vir com tudo, minha filha, eu já sei como te vencer, eu já passei por ela, e eu vou te vencer também. Perseverança. E a perseverança gera o quê? A virtude comprovada. Em algumas versões fala de como? Experiência, obrigado, experiência. Poxa, Felipe falou hoje no começo do culto. Quem dos 12 apóstolos pode dizer: eu realmente afundei, eu desci do barco, mas fui eu quem ouvi a palavra, eu ouvi que era o Senhor, eu desci do barco, e na minha mão que Ele pegou quando eu mais precisei. Quem pode dizer isso? Coisa boa, coisa boa. Vamos passar a ter as nossas experiências com o Senhor. Porque quando a gente tem experiência com o Senhor, eu não perco mais a visão naquilo que precisa. Quando alguém fala comigo que Deus não existe para você, porque para mim Ele me abraçou quando eu mais precisei. Glória! E a virtude, comprovada, ela gera a esperança. Por que quando as pessoas falam que Deus não existe, isso não me abala? Porque eu sei o que eu passei e eu sei o que está vindo por aí. Eu tenho uma esperança maior no céu. Eu tenho uma esperança até mesmo na terra, porque tudo isso vai passar e eu vou cantar do outro lado dizendo: nós vencemos em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.
E a esperança, né, não decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança do Senhor não nos decepciona. Sabe o que o autor está querendo dizer? Paulo aqui no caso. Não fique preocupado. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Porque aqueles que esperam no Senhor não ficam desamparados. E para encerrar, olha como essa mensagem do Evangelho é fiel. Nós falamos de Paulo, agora nós vamos falar de Pedro. Segunda carta de Pedro 1, capítulo 1. Segunda carta de Pedro 1, 5 a 8. Diz assim, olha que interessante. Por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé à virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. O autodomínio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, o amor fraterno, o amor entre irmãos. E o amor fraterno, a caridade, a caris, o amor de Deus. Com efeito, se possuídes essas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis, nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer alcançar o Senhor, então vamos lá. Tenha diligência, fé, porque a fé vai gerar virtude. A virtude vai gerar conhecimento. Lembra que aquela virtude que no outro que a gente falou? Hein? Experiência. Por que eu acredito que eu não vou afundar no meio dessa tribulação? Porque eu tenho experiência, a experiência aviva a minha fé. E a fé gera conhecimento, o conhecimento gera o autodomínio. Eu não vou ficar mais desesperado. Eu não vou ficar surtado como muita gente está surtado, porque eu já passei, eu sei como funciona. Eu vou crescer e eu vou me dominar. Continuando. O autodomínio e perseverança. Eu continuo caminhando. E aí a perseverança vem gerando a piedade, o amor entre irmãos. O amor vai nascendo no nosso coração. O que eu quero dizer com isso tudo, irmãos? Tanto com Paulo como Pedro falando. Eles estão dizendo para você o seguinte: não perde o foco na caminhada. Continua caminhando. Faça como Jesus ensinou lá atrás. Cava fundo esse poço seu e firma os teus alicerces na palavra do Senhor. E caminha, deixa vir a luta. Eu vou estar armado com as armaduras de Deus. Lembra de lá do apóstolo Paulo? E aí quando a luta vier, eu venci essa, glória a Deus, venci aquela, tropecei nessa aqui, mas eu me levanto e vou continuar caminhando, e eu venço mais essa, venço aquela, já estou falando que Deus é ruim, que Deus não existe. É mentira, eu conheço meu Deus, eu sei onde eu vou chegar. E nós vamos caminhando, e vence mais aquela, e aqui o problema aconteceu, e eu venci, estou vencendo. E quando você abrir os teus olhos, você verá lá no céu aquele a quem João disse que viu e caiu prostrado no chão, aquele que está sentado no alto e sublime trono, cercado com serafins, e a glória enchia todo o céu. Como disse a irmã Rosana aqui, aquela cidade onde as portas não estão fechadas, a cidade onde está o templo santo do Senhor, e a presença do Senhor habita nela 24 horas, e é nessa cidade que eu quero morar, é lá que eu estou com meus olhos fitos. Eu aguento aqui, porque a minha recompensa está no céu me esperando. Glória, glória a Deus, glória a Deus. Eu dou mais um passo aqui, porque a cada passo que eu dou aqui é mais perto da coroa de glória. Eu estou no céu. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé, meus amados irmãos, e vamos encerrar este culto. Fica com essa mensagem de esperança. Essa luta não vai te derrubar. Essa pandemia não vai te atingir. Se você crê na palavra do Senhor, não é do Felipe, é do Senhor, e nele deposita as suas confianças, o Senhor não te deixará ser frustrado, porque as promessas do Senhor, elas não desamparam a ninguém. Glórias ao nome do Senhor. Desculpa, irmãos, essa mensagem rápida, eu tentei resumir o máximo que eu pude, mas que possa servir de alimento para o teu coração. Se você pudesse
espremer tudo que eu falei e você falar, fazer um resumo de tudo que eu disse. Eu quero que você saia daqui pensando: o teu Deus é o Deus da esperança. Ele não vai te deixar desamparado. Glórias ao nome do Senhor. E nós vamos caminhar, e daqui a pouco essa igreja vai estar cheia, e nós vamos nos abraçar e adorar e chorar e levantar as mãos aos céus e agradecer ao Senhor. Glórias ao Senhor, porque foi fiel e nos fez passar por toda essa prova. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Obrigado você que assistiu em casa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e que o Espírito Santo ministre melhor o teu coração. Louvado seja o nome